Depois de vermos a primeira Páscoa, nós vimos isso na primeira mensagem. A primeira Páscoa lá no Egito, com os primogênitos, né, sendo ceifados pelo anjo da morte. Só que os primogênitos daqueles que tinham nas suas casas o sangue do cordeiro, eles foram livres, libertos dessa morte terrível. Foi a primeira Páscoa e foi isso que nós vimos na primeira mensagem dessa série. A segunda mensagem foi semana passada. Nós vimos esse Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus Cristo, descendo dos céus, caminhando junto a nós, andando no nosso meio, fazendo maravilhas, atuando na coletividade, como eu chamei semana passada, num grupo de pessoas. E o texto que nós lemos para ver Jesus atuando nessa coletividade foi da transformação da água em vinho, do casamento em Caná da Galileia. E nós vimos o que Deus fez ali, o que Jesus fez ali, e o Jesus que atuou, gente, na individualidade. Ele agiu em pessoas, em encontros particulares, pessoais. E semana passada a gente viu o encontro dele com a mulher samaritana, dando para ela a água viva, a água verdadeira, a água que é a água dele, é o Cordeiro que está entre nós. Hoje nós vamos ver Jesus e os seus discípulos nos últimos dias da terra. Jesus está prestes a morrer, crucificado. Jesus está prestes a ser entregue por amor a nós. E eles estão participando de uma Páscoa também. Eles estão ali participando de uma ceia e rememorando o momento da libertação no Egito. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Marcos 14, 12. Abre sua Bíblia em Marcos 14. Abre Marcos 14, 12. Nós vamos agora estar no ambiente do dia, né? O ambiente do Senhor Jesus, seus últimos dias. Diz assim o texto, vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2 e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Perceba uma coisa, irmãos. A ligação disso tudo aí com a nossa primeira mensagem. Lá na nossa primeira mensagem, um cordeiro, um bicho, um animal, foi morto e o sangue daquele animal foi passado nas portas. Aqui nós vemos o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, que ele está prestes a ser sacrificado, prestes a ser o Cordeiro Santo entregue por nós. Isso é uma ligação muito grande. É o Cordeiro Jesus que vai morrer. Lá na primeira mensagem da primeira Páscoa, o Cordeiro substituiu os primogênitos ali do povo de Israel. E Jesus aqui vai substituir o pecador, vai substituir a mim e a você na cruz, vai substituir-nos, vai nos livrar da ira de Deus, da morte eterna. E eles estão participando da ceia, e Jesus vai mostrar para eles um novo olhar para aquele momento. Eles estão diante de uma mesa, eles têm lá pão, eles têm vinho, eles vão cear, e Jesus começa a passar para eles um novo olhar para aquele momento. Jesus diz o seguinte, no versículo 22 e 24 de Marcos 14: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso aí é o meu corpo. Ele começa a fazer os discípulos entenderem que o corpo dele seria esmagado, seria entregue por eles na cruz do Calvário. E ele segue. A seguir, Jesus toma um cálice, deu graças, deu aos seus discípulos, todos beberam dele, e ele falou: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos. Derramada em favor de muitos. Muitas pessoas, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Muitas pessoas se assentam de forma muito confortável em
em uma certeza que elas têm, que são salvas e que o Senhor morreu por todo mundo. Que Jesus na cruz morreu por todo mundo, o mundo inteiro, por todo mundo, e Ele deu a salvação a todos. Esse texto quebra isso. Esse texto nos traz uma grande, para muitos, né? Uma grande preocupação. Porque Jesus, Ele morreu pelos muitos que Ele escolheu na eternidade. Por isso a morte dele foi eficaz na cruz do Calvário. Por isso a morte dele foi perfeita na cruz do Calvário. Aqueles que são dele, os muitos que são dele, ele de fato salvou. Ele não abriu possibilidade de salvação. Para muitos é isso. Ele morreu na cruz e abriu uma possibilidade de salvação. Se eu quiser, eu aceito aquilo ali. Não. Se fosse assim, o sacrifício dele não estaria completo. Ele teria falhado. Você está percebendo a lógica? Se ele morreu por todos e muitos vão para o inferno, ele falhou para alguns. Mas ele não falhou porque ele morreu, olha só, o sangue derramado em favor de muitos, dos muitos que são dele, que foram resgatados por ele, dos muitos que ele escolheu antes da fundação do mundo, dos seus eleitos escolhidos por ele. Não sou eu que escolho, não é você que escolhe, não é você que aceita. Você foi aceito. Se você foi salvo por Cristo, é porque você foi aceito por Ele na eternidade. Se você é salvo por Cristo, é porque você foi atraído por Ele desde a eternidade. E o castigo que Ele passou foi de fato uma ação plena, definitiva e perfeita para salvar os muitos que Ele veio morrer por eles. Se você está naquele grupo que fica falando, Jesus morreu por todo mundo, eu estou no meio disso aí, o meu dia vai chegar, toma cuidado, toma cuidado. Você precisa estar incluído nos muitos que Cristo morreu. Você está incluído nisso? Você tem percebido isso? Você tem se entregado a Ele dessa forma? Ele, com tudo isso que Ele falou, Ele instituiu a nova Páscoa, a nova aliança. Já não era mais uma Páscoa com morte de bicho, de animal, de animais que eram escolhidos pelos donos. Não, essa nova Páscoa em Jesus fala do Cordeiro perfeito que é Ele, e quem escolhe é Ele mesmo, é o Pai que escolheu o Cordeiro para morrer pelos muitos que são dele. E o Pai escolheu o próprio Filho para morrer pelos seus escolhidos, pelos seus eleitos. Ele institui aqui a nova Páscoa, uma nova aliança, tem algo novo. A vitória de Jesus na cruz, irmãos, essa vitória, ela teve gosto de sangue. Ela teve gosto de sangue. Essa vitória de Jesus não foi algo doce, algo tranquilo. Se você ainda continua naquele grupo de pessoas que compram a ideia de uma Páscoa com sabor de chocolate, com sabor de mel, com sabor doce, com sabor agradável, sai desse grupo hoje. Você não está sendo bíblico. A vitória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a vitória dele na cruz tem um gosto, sim, um gosto amargo de sangue, um gosto de fel, um gosto de sofrimento, um gosto terrível. Nós vamos começar a perceber e a ver tudo isso no nosso Cordeiro Santo de Deus, porque ele seguiu uma trilha de dor, irmãos, a partir daqui, dessa última ceia com os discípulos, e ele mostrando uma nova aliança, uma nova era, uma nova forma de olhar para a Páscoa definitiva que Deus preparou para todos nós, que é com o Cordeiro perfeito morrendo
pelos seus, a partir dali ele começa a seguir uma trilha de dor e muita aflição. Ele sofreu muitos açoites, mas não foram somente os açoites dos soldados, ele sofreu açoites não somente no seu corpo, ele sofreu açoites mentais, ele sofreu açoites na alma, ele sofreu muitas dores emocionais, que nós muitas vezes não damos conta disso, tudo por amor a mim e a você. É um amor sem igual. A vitória de Jesus na cruz desfez a nossa derrota, irmãos. A vitória de Jesus na cruz, ela desfez a nossa derrota, uma derrota que já estava decretada, e a graça dele nos alcançou. Mas essa graça não é uma graça barata, irmãos. Essa graça custou muito caro para ele, custou a sua própria vida. Oh, Jesus. Nesse caminho de Jesus até a cruz, ele passou etapas muito cruéis. Uma das etapas que ele passou, saindo dessa última ceia, foi chegar num lugar chamado Getsemane. Esse lugar é um lugar extremamente sombrio para o cenário que Jesus viveu ali. Jesus começa a ser tomado naquele lugar de pavor e de muita angústia. Versículos 32 a 34 de Marcos 14. Foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E ele falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O cordeiro enfrentou uma depressão extremamente profunda. Ele sentiu a sua alma entristecida até a morte. Irmão, nenhuma depressão que você ou eu, que nós venhamos a passar, chegará ao grau da depressão que Jesus teve nesse momento, por amor a nós. Uma depressão que alcançou a sua alma de uma maneira tão grande. E lá no Getsemane significa prensa de azeite. Ele foi de fato prensado nas suas emoções. Tudo isso por amor a nós. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Esse é o caminho do nosso Deus para nos dar a vitória, para a vitória dele na cruz. Uma vitória que tem gosto de sangue, de sofrimento, de depressão, de angústia, de tristeza, de dor. Ele se adianta um pouco, ele prostra-se em terra. Ele ora para que, se possível, fosse poupado daquela hora. Ele diz: ah, papai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A amargura de Jesus chega a um grau que eu e você nós não conseguimos compreender. Como pode alguém passar tudo isso por pessoas que não merecem de maneira alguma? E o nosso Senhor passou por tudo isso. Foi prensado naquele Getsemane, foi esmagado, foi triturado ali naquele Getsemane, naquela prensa de azeite. Jesus foi prensado, Jesus se jogou no chão, Jesus se prostrou, Jesus reconheceu as possibilidades todas de Deus. Olha só, tudo te é possível, meu Pai. Mas ele apresentou o desejo do coração dele. Às vezes nós estamos assim, né? A gente quer alguma coisa, a gente sabe que é Deus que vai fazer a vontade dele, mas o nosso coração, aquilo que está no nosso coração, precisa ser externado. E Jesus coloca para Deus, para o seu Pai, aquilo que está no coração dele. E ele fala: oh Pai, passa de mim esse cálice. Isso, irmãos, não é Jesus querendo uma fuga da sua responsabilidade. Eu não quero ir para a cruz, Senhor. Oh Pai, eu não quero morrer por aquele povo. Não é isso, não é isso. Esse passa de mim esse cálice é mais
Ele iria tomar sobre ele a maldição de todos os homens, a maldição daqueles que já foram do passado, aqueles que estão no presente, aqueles que viriam. A maldição de todos estaria sobre ele, e ele, com a maldição de todos sobre ele, com o pecado de todos sobre ele, sabe o que iria acontecer? Ele seria alvo de algo que ele nunca passou na vida, alvo da ira de Deus. Ele iria tomar o cálice da ira de Deus, e isso o atormentava. Ele e o Pai são um, ele e o Pai tinham um relacionamento de comunhão, de amor, eles sempre conversavam, eles sempre estavam se relacionando, mas chegaria o momento que o Pai iria virar as costas para ele, e ele seria alvo da ira do Pai sobre ele. Ele iria beber o cálice da maldição, o cálice da ira de Deus. Por isso ele fala: faça-se a sua vontade, mas afasta de mim esse cálice de beber da ira do Senhor. A pressa na alma é tão intensa que ele produz de fato o azeite. O seu suor derramado é como sangue. Vamos ler esse texto? Leia comigo. 1, 2 e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nada é à toa, ele está na prensa de azeite, ele está no Getsêmani, e ele está sendo prensado nisso. Em toda a situação que ele está vivendo, é uma prensa tão grande emocionalmente, que o seu suor é derramado como gotas de sangue que caem na terra. Tudo isso por nós, irmãos. A vitória do Cordeiro, ela tem sabor de sangue, de sofrimento, de amargura, de depressão. Você quer vitória mesmo? De repente a gente coloca aqui uma faixa: venha para a vitória em Deus. Mas a gente não fala o que é, não. A turma chega aqui. Essa vitória tem gosto de sangue, de sofrimento. É uma vitória de você se entregar ao Senhor de toda vitória e ser conduzido por Ele em toda dor, sofrimento, dificuldade que você vai enfrentar. Ter essa vitória é saber que nós vamos passar por muitas aflições. Vitorioso é aquele que entende que no meio das aflições está junto com ele aquele que venceu a morte, aquele que para ter vitória passou pelo sofrimento, pelo sangue, pela dor. Você quer esse tipo de vitória? Você quer ser vitorioso dessa forma? É essa vitória que vence o mundo. A nossa fé no Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nos ensinou que para termos vitória, nós vamos passar por muitos Getsêmanis. Nós precisamos passar por muitos Getsêmanis. Seus joelhos já não aguentam mais de tanto encontrar esse chão duro que castiga, e nada vem. Parece que o céu está como de bronze. Saiba que Jesus, ele já se curvou antes de você. Viu o texto? Ele se curvou ali no Pai. Ele viu a vontade do Pai para ele, e uma vontade que era completamente diferente da vontade dele. Ele desejou que o cálice da ira de Deus fosse afastado dele, mas a vontade do Pai era que Jesus bebesse desse cálice da ira de Deus. Você reclama que tem aí ajoelhado, que tem pedido, que nada acontece. Jesus já ajoelhou-se antes de você. Ele entende muito bem o que é desejar algo, mas viver debaixo da soberania de Deus, da vontade de Deus, e ver que a vontade de Deus é sofrimento, é mais sofrimento, é mais dor, é morte, mas é algo que vem do céu, revelado do céu, e assim ele segue, e nós podemos seguir também. Seja qual for o sofrimento, o Getsêmani que você esteja passando, Jesus foi prensado ali primeiro. Por isso ele é o seu socorro.
Deus no seu corpo, porque Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é estar sendo pressado pelas suas emoções, Ele sabe muito bem o que é o sofrimento, Ele sabe disso. A vitória em Cristo tem sabor de sangue, mas é uma vitória definitiva, pois foi alcançada, essa vitória, ela foi alcançada pelo Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmão, Jesus viveu traição. Depois desse período aí, desse momento dele com Deus, finalmente chegaram os soldados. Juntamente com aqueles soldados chegou um amigo dele, um dos discípulos, Judas. Jesus passou por traição. Você já passou por isso também? Já foi traído de alguma forma por um amigo, pelo cônjuge? Já foi traído por um sócio? É dor, não é? É difícil, não é? Jesus foi traído primeiro. Jesus entende muito bem o que é traição, o que você está passando. Ele é a pessoa que você precisa recorrer. Por isso, as igrejas que de fato declaram que Cristo é o Senhor, elas estão pregando sempre essa mensagem: venha a Jesus. Não é um venha para encher a igreja, irmãos, é um venha para você povoar a igreja invisível, vencedora do Senhor. É um venha para perto de Cristo, porque Ele entende muito bem os seus problemas, os seus sofrimentos, a sua dor. Ele é a vida para as mortes que vêm acometendo a você. Ele entende muito bem o que é padecer, Ele sabe o que é traição. Jesus é um socorro para nós, Ele entende a nossa dor. Ele foi traído primeiro, e Jesus finalmente ele foi preso. Um julgamento estranho demais. E ele de novo foi açoitado, novamente açoitado, agora no seu próprio corpo. E o povo começou a pedir que fizesse como de costume, que era de soltar um preso naquela época da Páscoa. Pilatos imaginou, eles vão pedir para soltar Jesus, que é o rei dos judeus. Mas o povo, sabe o que falou? Sabe o que o povo gritou? Sabe o que o povo desejou? Está aqui. Vindo a multidão, começou a pedir que eles fizessem como de costume, mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência quem? Barrabás. Pilatos lhe perguntou: que farei deste, a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Irmãos, Jesus aqui agora é prensado pela decepção. Se você já foi decepcionado um dia, Jesus foi decepcionado primeiro. Uma decepção terrível, diante de todo mundo, onde até mesmo Pilatos imaginava que aquele povo pediria para soltar Jesus, que era tido, que era chamado de rei dos judeus. Eles pedem que um assassino fosse solto, Barrabás fosse solto, e gritam a plenos pulmões: crucifica-o. O mesmo povo que dias antes estava gritando Hosana ao filho de Davi, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O mesmo povo agora grita: crucifica-o, crucifica-o. Irmão, Jesus é o seu socorro. Você precisa estar junto com Ele, porque Ele foi traído, Ele foi decepcionado primeiro. Ele entende muito bem o que se passa no seu coração. Judas o traiu, Pedro o negou, o povo ali o preteriu, e ele seguiu a sua missão rumo à cruz. Jesus agora chega num ponto, ele chega num momento que ele está caminhando agora para tomar o cálice que ele não desejava tomar. Vai se aproximando um momento de grande tormento, o cálice da solidão, o cálice do distanciamento do Pai. Eles levam Jesus para o Gólgota.
um monte chamado Monte da Caveira. Jesus fica exposto ali, entre malfeitores, e ali naquela cruz, toda vergonha, todo vexame é colocado naquele lugar. Jesus está ali. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, ele não tomou. Vinho com mirra, irmãos, é uma mistura amarga demais. A vitória em Cristo tem sabor amargo. Amargo. Toda Páscoa tem que trazer para você isso. É sabor amargo, é sabor de sofrimento, é sabor de sangue. Vinho com mirra é uma mistura amarga. Você se lembra, semana passada nós falamos, Jesus começando o seu ministério em Caná da Galileia. Caná significa lugar das canas. Cana é doce, né, Ricardo? Tem cana lá? Tem, né? Aí. Doce, é coisa doce. Jesus começou no lugar das canas. E agora ele chega ao clímax da sua missão aqui, sendo exposto na cruz e tomando um fel da morte, uma mistura extremamente amarga. Em Caná ele serviu o melhor dos vinhos, a melhor das bebidas, e no Gólgota foi-lhe servida a mais amarga das bebidas. Ele foi levantado na cruz entre malfeitores, ele foi contado entre malfeitores. Irmãos, tudo isso não pode ter sido em vão para você. Você não pode continuar vivendo a vida como você vive. Acorda de manhã, trabalha, vai para lá, vai para cá, anda para lá, para cá, lembra de tudo, pensa em tudo, busca conquistas humanas, terrenas, que são 90% delas, com certeza, coisas boas, legítimas, parabéns, Deus te abençoe, mas a coisa mais importante da minha e da sua vida é estarmos com esse Senhor Jesus, que nos atraiu na cruz. Ele precisa ser o Senhor, o dono da sua vida, porque ele foi levantado entre malfeitores ali na cruz, por amor a mim e a você. E finalmente, no meio daquela cruz, Jesus ali em agonia, Jesus fala várias palavras, Jesus conversa com os assassinos que estão ali junto com ele. Finalmente, as trevas invadem a terra. Agora veio trevas sobre a terra. Ali Jesus sofreu sua dor mais profunda, que no meio daquelas trevas, os pecados de todos caíram sobre ele. O pecado do Júlio, o pecado de Samuel, o pecado do Emerson, o pecado da Yasmin, o pecado da Carolina, o pecado do seu Raimundo, o pecado da Marta, o pecado da Sônia, o pecado do Tiago, o pecado da Daiane, o pecado das Dor, o pecado do Ricardo. Meu Deus, o pecado de toda a humanidade, o peso do pecado de todo mundo estava ali, e Deus sofrendo, Jesus sofrendo a dor mais profunda. Ele estava sendo pisado, castigado, açoitado, amassado, exprimido por aquela tenebrosa solidão. Sabe por quê? Porque Deus, ele o abandonou. O Pai o abandonou. Ele estava ali tomando aquele sangue, aquele cálice da ira de Deus. Na hora nona, às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O cordeiro sofre o seu último golpe, e em solidão, em humilhação e sofrimento. Perceba, a vitória do cordeiro tem gosto de sangue, solidão, humilhação, de sofrimento. E no meio disso tudo, ele solta um brado que João,
ele relata com precisão. Jesus fala, quando Jesus tomou o vinagre, eles deram vinagre também para Jesus. Ele toma esse vinagre e diz: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. E aí ele morreu. Nosso Senhor Jesus morreu. Jesus grita com suas últimas palavras: está consumado. Ele grita tetelestai no grego. Ele grita com toda a força que ainda lhe restava. Tetelestai. Tetelestai é um verbo que descreve ações passadas que são plenamente completadas no presente, tem seus efeitos no presente. Ele usou até mesmo o verbo mais correto, porque aquela ação dele no passado vai ter seus efeitos eternos agora, no nosso presente e no nosso futuro. Tudo ele consumou no passado, tudo foi feito no passado. Na cruz do Calvário ele consumou tudo. Na cruz do Calvário ele carimbou em nós a palavra tetelestai, que quer dizer, está tudo pago. A pessoa que tem o sangue de Jesus nas portas do seu coração, ela está liberta da ira de Deus, porque o cálice da ira de Deus foi tomada pelo próprio Jesus, o Filho de Deus. Então, tetelestai, Jesus grita. Jesus tomou o cálice da solidão e do distanciamento do Pai, para que nós tomássemos o cálice da alegria da sua presença conosco. Se você tem vida, é porque o Senhor morreu a sua morte lá na cruz. Se você pode ter esse contato direto com o Pai, é porque Ele foi rejeitado pelo Pai na cruz e tomou o cálice do distanciamento. Você já se sentiu só? Jesus é o seu socorro, porque Ele bebeu o cálice do abandono antes de você, para que você tenha alegria da presença do Pai. Finalmente, os açoites findaram. Jesus estava morto. Um silêncio. De repente, um grande terremoto, acontecimentos nunca antes vistos, ressurreições, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, todo mundo apavorado no meio daquele cenário, mas a cruz ela estava forrada pelo sangue do Cordeiro perfeito. Finalmente, o Cordeiro foi sepultado em um túmulo novo, um túmulo emprestado, um túmulo de um certo José de Arimateia, que não emprestou para que Jesus fosse colocado ali. O Cordeiro foi sepultado no túmulo novo. Na cruz ficou a marca do sangue do Senhor, que precisa estar no nosso coração. A cruz ficou vazia, marcada com o sangue. Mas, irmãos, o túmulo também está vazio. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde tinham posto. A morte foi vencida, o Cordeiro venceu. Ele passou por todas as humilhações para que nós possamos ter a vida e a vida abundante. A vitória do Cordeiro teve gosto de sangue, de sofrimento. E se nós vamos caminhar nessa vida com Ele, e se queremos ser vitoriosos com Ele, que a gente possa estar dispostos ao sofrimento, às aflições, às dificuldades, às humilhações,
as exposições, a vergonha, mas tudo por amor a Ele, tudo junto com Ele, porque Ele venceu, para que nós também vencêssemos junto a Ele. Porque a visão dele, irmãos, não era para uma vitória aqui na terra, não é. Você e eu precisamos tirar os nossos olhos disso. Ele fez tudo isso para que essa vitória fosse concretizada no céu, onde é o nosso porto seguro, aonde vamos todos nós, eleitos e escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, todos aqueles por quem Ele morreu e ressuscitou e está conosco. Ele está junto com você, Ele está junto com você. Se você sofreu alguma traição, Ele foi traído primeiro, Ele conhece, exponha para Ele. Se você sofreu alguma decepção, Ele foi decepcionado muito primeiro. Se você tem tido depressões, amarguras, lutas, dor, não há ninguém melhor para você recorrer do que Jesus Cristo, porque Ele passou por tudo isso.